Desde o início da pandemia, eu sei que é desafio falar dessa época e desse tempo, mas foi um período em que nós iniciamos um processo de ler e estudar a Bíblia com as crianças aqui em casa de uma forma muito mais profunda. E a criança é terra, o coração da criança é terra fértil, né, gente? Então, eles logo já se colocaram nessa disposição e nesse desejo também de aprender mais. Então, a gente não tem muito segredo, na verdade, mas eu só quero compartilhar o que tem dado certo aqui e aí você faz as suas adaptações aí na sua casa, tá bom? Para iniciar mesmo, dar aquele pontapé inicial, vamos supor que você não tem ainda essa prática na sua rotina. Eu começaria com os personagens da Bíblia. Então eu contaria a história de José, contaria a história de Abraão, contaria a história de Moisés, Então eu contaria várias histórias, né? Das mulheres, da Bíblia, enfim, contaria várias histórias. Só que eu aproveitaria, foi o que eu fiz no começo, tá? Eu aproveitei aqueles personagens, aquela história, para olhar a fundo. O que aquele personagem representava, qual foi o papel que ele desempenhou, qual foi a promessa de Deus para a vida daquela pessoa, como que aquela pessoa se comportou, o que ela sentiu, o que ela não sentiu, quais foram talvez as inquietudes que eles tiveram no coração e assim por diante. Então a gente vai aprofundando essa interpretação dos personagens. E detalhe, gente, no início da pandemia, a Isabela ainda não sabia ler. Ela tinha acabado de fazer 6 anos, começou a pandemia, ela se alfabetizou dentro de casa. Então, quantas vezes eu deixava o final daquela história para o dia seguinte? E ali desencadeava o desejo de saber como que ia terminar aquela história, como que ia acabar, né, a história daquele personagem. Então era muito legal, né? Despertava a curiosidade. E muitas vezes também, como o João, obviamente, já sabia ler, ele lia a história para nós e ali a gente fazia toda a discussão da história. Um outro ponto também importante é ler o Evangelho de João, esse discípulo amado. Ele tem uma linguagem de amor que é fascinante, e depois as cartas de Paulo. Por quê? Nas cartas de Paulo, o que você vai fazer? Extrair dessa leitura promessas, ensinamentos e ordem. Aquilo que o Senhor nos ordena, nos promete e nos ensina.